Lucas, capítulo 18. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para meditarmos na Tua Palavra. Nos ajuda, nos capacita, nos dá graça para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, para que a Tua Palavra possa falar com todos nós, ó Deus, para que possamos ser alimentados, Senhor, fortalecidos em Ti. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui participando dessa transmissão, aqueles também que posteriormente estarão vendo, Senhor, este vídeo, essa transmissão. Abençoa para a glória do Teu nome. Continua dando saúde para o Teu povo, continua guardando a Tua igreja, continua, Senhor, abençoando para que não venha faltar o pão na mesa dos Teus servos, continua dando graça, opera, Senhor, grandemente para a glória do Teu nome. Continua conosco, assim nós oramos e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Paz, Senhor, irmão Cido, Deus abençoe. Nós queremos fazer uma leitura nessa noite. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, uma passagem que é bem conhecida. Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Eu já vou lendo aqui, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que longânimo para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, fica aqui essa passagem bem conhecida para a gente estar meditando um pouquinho. Paz do Senhor, irmã Selma, paz do Senhor, irmã Lucimara, Deus abençoe. E essa passagem fala sobre, um juiz iníquo. Jesus ele traz essa parábola querendo trazer uma instrução para que a gente tenha sempre em mente o dever de orar sempre, não é? E nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca deixar de crer que Deus ele responde, que ele ouve as nossas orações. Por quê? Ele exemplifica essa situação com essa parábola. Jesus diz que numa certa cidade havia um juiz iníquo. O que significa um juiz iníquo? Era um juiz que ele não era correto nas suas ações, era um juiz que usava talvez ali da sua autoridade para benefício próprio, para situações onde ele não agia de uma forma correta pelo cargo que ele tinha, não é? Então por isso que a Bíblia aqui, Jesus trata esse homem, esse juiz, como sendo iníquo, que é o contrário, não é, daquele que é reto, daquele que faz as coisas corretamente. O iníquo é aquele que não age corretamente, né? Então ele praticava a iniquidade, né, a qual também a Bíblia condena. Então esse juiz iníquo, a Bíblia diz que ele não temia a Deus e também não temia os homens, ou seja, pela posição que ele ocupava, ele se achava o maioral, ele se achava aquele que tinha poder de decidir situações, questões. Talvez na cabeça dele ele se considerasse como o seu próprio Deus, vamos dizer assim. Existem pessoas que se endeusam, não é? Vamos dizer assim, não sei nem se esse termo é correto, mas os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. E esse juiz, ele era tão soberbo que ele chegou a esse ponto de não temer a Deus, de não temer aos homens. É o tipo da situação, ele manda e ponto final, né?
E aqui Jesus ele vem discorrendo a parábola dizendo que na mesma cidade havia uma mulher viúva, e essa mulher viúva, ela precisava que fosse feito justiça a ela a respeito de uma causa. Então essa mulher viúva, ela tinha uma demanda que ela precisava que esse juiz fizesse justiça a ela, não é? Paz do Senhor, irmão Valdir, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Zefinha, Deus abençoe. E acontece que essa mulher, ela começou a importunar esse juiz. E a Bíblia diz que ela o importunava, e ele negava, ele não queria atendê-la e nunca podia atender, e talvez não tivesse tempo, talvez não se importasse. Mas o fato é que chegou um momento que esse juiz ele chama a atenção, não é? Ele tem um pensamento dizendo: poxa, eu não temo a Deus, eu não temo a homem nenhum, mas essa mulher me importuna tanto, eu estou farto por essa mulher, não é? De tanto ela me importunar, e nessa situação eu vou acabar atendendo a solicitação dessa mulher para que ela me deixe em paz. O pastor Valdir está dizendo aqui para nós orarmos pelo pastor José, né, que ele viajou hoje para a Bahia. Deus abençoe nosso pastor José Gomes, né, que tenha feito uma ótima viagem aí, que Deus o guarde nesse período aí de viagem. Amém? E aqui essa mulher, ela importunando esse juiz, o juiz sendo soberbo, sendo arrogante, sendo uma pessoa que aqui a Bíblia diz que ele não temia Deus, não temia os homens, ele acaba atendendo o pedido dessa mulher para que essa mulher parasse de importuná-lo. Então esse é o contexto dessa parábola que Jesus aplica. Aí Jesus ele faz uma comparação, não é? Se nós lermos aqui os versículos seguintes, a partir do versículo 6, diz assim: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, não é? O injusto juiz ele concede o desejo daquela mulher para que ela pare de importuná-lo. Aí no 7 ele explica, Jesus explica para os seus aqui ouvintes, não é? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que longânimo para com eles? Ou seja, aqui Jesus ele faz uma comparação. Olha, se aquele juiz, se aquele homem, sendo um homem que não teme a Deus, um homem que não teme aos homens, um homem iníquo, né? Um homem que não é correto, um homem que não pratica boas ações, todavia ele atende o... Amém, pastor, Deus abençoe. Ele atende o pedido daquela mulher, todavia ele para ouvir o pedido daquela mulher, e Jesus aqui, ele usa uma comparação dizendo, quanto mais o Senhor, quanto mais Deus não vai ouvir as orações dos seus escolhidos, não é? Se um homem mau, se um homem que não tem compromisso com Deus, se um homem soberbo, arrogante, acaba ouvindo a petição de uma mulher para que ela não importune mais, Deus não vai ouvir as orações dos seus escolhidos? Então, vejam que Jesus aqui, ele usa uma comparação para mostrar a bondade do nosso Deus, né? O nosso Pai, que ele está pronto a nos ouvir. E a sua resposta aqui, muitas vezes, ela é longânima. O que significa? Algumas traduções aqui diz tardio. Eu não concordo muito com esse termo tardio, porque Deus não tarda, não é? Deus ele age no momento certo. Talvez eu e você pensamos que o Senhor está demorando, que ele está tardando. Não, mas ele não tarda. Ele age na hora certa. E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. E aqui Jesus ele conclui essa parábola dizendo o seguinte, no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Veja, dizendo aqui que Deus, ouvindo a oração dos seus escolhidos, depressa lhes fará justiça. Aí aqui ele deixa uma indagação no final, que é onde nós também vamos estar trabalhando essa parte. Ó. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra?
Quando, porém, Jesus vier buscar a igreja, porventura ele vai achar pessoas de fé na terra? Como é que as pessoas demonstram a sua fé nesse sentido? As pessoas que perseveram em oração, as pessoas que perseveram crendo em Deus, que Deus fará, né, justiça, que Deus as atenderá, ainda que Deus seja longânimo para com essas pessoas. Uma vez nós trouxemos uma palavra lá na igreja falando sobre oração, e nós falávamos, se eu não me engano, que a oração muitas vezes ela muda a situação, ou ela muda aquele que ora, não é? Por exemplo, só para a gente entender esse ponto, muitas vezes quando alguém está doente, por exemplo, quantas vezes a gente ouve falar de curas que Deus realiza? Se você for às igrejas, praticamente em toda igreja você vai ver algum testemunho de alguém que foi curado de uma enfermidade que talvez não houvesse cura, humanamente falando, pela medicina, um câncer ou alguma outra situação que a pessoa foi curada. Isso nós ouvimos o tempo todo, em todas as igrejas, as pessoas testificam o tempo todo, Deus continua realizando milagres desse tipo o tempo todo. São milagres onde Deus ele muda a situação, ele muda o quadro, veja bem, ele muda o quadro. Não é? A pessoa, ela, por exemplo, no caso de uma enfermidade, ela apresenta uma enfermidade, Deus cura, aquela situação foi mudada, foi resolvida. Outras situações, muitas vezes, Deus trabalha na vida daquele que ora, não é? Tem gente que, por exemplo, que passa 10 anos orando pela conversão de alguém, de um parente, de uma mãe, de um pai, de um filho, de um marido, enfim. A pessoa fica ali por um período orando e aí talvez chegue um dia que aquela pessoa pensa, mas poxa, já tem 10 anos que eu oro a respeito da conversão dessa pessoa e essa pessoa não se converte e a pessoa pensa em desanimar, em deixar de orar. Mas eu te digo, porque Deus, nesse caso, ele está trabalhando na vida daquele que ora, do orador. Por quê? Porque faz 10 anos que você clama aos pés do Senhor, faz 10 anos que você tem um relacionamento íntimo com Deus, faz 10 anos que você se propõe a buscar a Deus, faz 10 anos que Deus está trabalhando na tua vida para ter uma proximidade, para te trazer mais perto dele. Então veja que a salvação daquela pessoa é uma situação onde Deus pode agir a qualquer momento, mas talvez a demora desse processo seja justamente para que Deus possa trabalhar na vida daquele que ora. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola, sobre nós perseverarmos em oração por algumas situações, por alguns motivos, e nunca desfalecermos. A ponto que quando termina a parábola, ele pergunta, ele questiona, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que ele faz essa indagação? Talvez isso, naquela época, não soou muito bem para os discípulos. Talvez essa questão não tenha ficado muito claro para os discípulos. Mas para nós hoje isso é mais compreensível porque nós somos uma geração que nós vivemos o já, né? Nós somos imediatistas. A tecnologia que nós vivemos nos dias de hoje nos fez dessa forma. Por exemplo, você envia uma mensagem para alguém pelo seu WhatsApp, a pessoa demora lá 5 minutos para responder, a impressão que dá é que a pessoa te ignorou, não vai responder mais. Ou seja, nós queremos tudo para agora. Você manda uma mensagem, a pessoa já tem que ler e responder de imediato, senão você não fica contente. Você faz uma coisa, você solicita um trabalho, um orçamento, qualquer coisa, você fica ali dando F5 lá no teu e-mail, lá atualizando a tua caixa de mensagem, porque você quer uma resposta para agora. Se você fizer uma coisa e a pessoa falar assim para você, olha, eu vou poder te atender só a semana que vem, provavelmente você vai procurar outra pessoa que faça o mesmo serviço. Você não vai esperar esse período. Por quê? Porque nós somos extremamente imediatistas. O nosso modo de vida hoje funciona dessa forma. E muitas vezes, por sermos desta forma, nós nos frustramos em relação às coisas de Deus. Por quê? Porque Deus ele é longânimo. Muitas vezes Deus ele trabalha na situação. Quando é a necessidade de um operar rápido de Deus, Deus assim o faz. Mas quando Deus quer trabalhar na minha vida ou na sua vida através de um processo de oração, Deus ele vai trabalhar com longanimidade, não adianta a gente reclamar, não é? Prova disso é aquela situação do ladrão na cruz, lembra?
quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que 2 bandidos, 2 ladrões foram crucificados junto com ele, um de cada lado. Aí, em um certo momento ali, um dos ladrões, um dos salteadores, né, como assim a Bíblia o chamam, começou a espraguejar, a murmurar, dizendo para Jesus, se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e tal. O outro ladrão, todavia, ele olha para esse que estava espraguejando, murmurando a respeito de Jesus, e ele diz assim, escuta, você não teme a Deus nem nessa situação, porque nós dois, nós somos culpados e merecedores de estar sofrendo esse castigo, esse juízo. Mas ele, referindo-se a Jesus, não é? Diz assim, ele é um homem justo, ele nada fez para estar aqui sendo punido dessa forma. Então veja que esse homem, ele tem uma visão, né? Assim, onde ele se arrepende pelos seus pecados, ele tem um coração ali quebrantado naquele momento, e ele faz um apelo a Jesus, ele faz uma oração a Jesus ali. Jesus estava do lado dele, e ele fala para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. A Bíblia diz que Jesus, ele faz um esforço ali para levantar a sua cabeça, e Jesus prontamente responde a esse homem. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Jesus ali já castigado pelos açoites, a situação. Jesus ele ficou praticamente 6 horas pregado na cruz, né? Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Foi um total de 6 horas ali preso na cruz. Jesus, eu já vi alguns estudos, né, de alguns médicos, algumas pessoas entendidas nesse tipo de assunto, onde eles diziam que Jesus ele estava ali tendo ali o seu se asfixiando aos poucos, tendo o seu pulmão ali comprimido pelo peso, pela situação que ele estava ali na cruz, e Jesus ele encontra forças naquele momento para levantar a cabeça. Talvez ele tenha virado para o lado, olhado para aquele homem, e ele disse para aquele homem, em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que foi uma oração prontamente atendida. Por que essa oração foi prontamente atendida? Porque aquele homem que estava do lado de Jesus ali naquela situação não tinha tempo para esperar. Não havia tempo. Aquele homem estava crucificado, ele estava para morrer a qualquer momento. Ou ele morria ali da própria crucificação, ou então ele correria o risco de a qualquer momento um soldado romano vir ali, como fez com Jesus, uma lança ali do lado, né? Poderia ter sido também golpeado com uma lança ali e a vida dele seria ceifada naquele momento. Então, veja que Deus, ele tem o conhecimento das nossas necessidades e das nossas urgências, não é? Existem respostas de Deus que elas são prontas, existem respostas de Deus que Deus nos atende prontamente, existem respostas de Deus que Deus nos faz esperar. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele vê além daquilo que eu consigo ver, Ele vê além daquilo que você consegue ver. Ele sabe que nesse processo de oração, nesse processo de busca por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós almejamos, na verdade, Deus ele vai estar tratando conosco nesse processo. E Ele sabe o que é melhor para nós. Porque imagina, irmão, se funcionasse assim, eu preciso de algo, Senhor, minha necessidade é tal, e Deus está aqui, meu filho, prontamente aqui, ó, tudo o que você quer nas tuas mãos. Será que eu manteria minha fidelidade a Deus? Será que eu seria perseverante, eu perseveraria em ser fiel a Deus? Porque Ele me dá tudo o que eu quero, é como se fosse um estalar de dedos e Deus, tá aqui, tá aqui. Será que funcionaria isso para as nossas vidas? Eu acho que não. Porque aí nós nos acomodaríamos e lembraríamos de Deus somente nas nossas necessidades. O fato é que muitas vezes, como eu falei, quando nós perseveramos em oração por algum motivo, Deus ele trabalha muitas vezes na nossa necessidade, não é? Pelo motivo que nós estamos orando,
Se for conversão de alguém, Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa pela tua oração e vai trabalhar também nas nossas próprias vidas, porque Deus ele sabe que nós precisamos ter um processo de comunhão com Ele, como que eu posso dizer, saudável, não é? Um processo de comunhão eficaz, um processo de comunhão onde nós possamos ter um relacionamento saudável com Deus. E onde que nós exercemos esse relacionamento? É na oração. Onde que nós praticamos esse relacionamento? É na oração. Onde que nós colocamos em prática a nossa fé? Onde nós demonstramos a nossa fé? É na oração. Porque você ora a Deus, a qual você não vê fisicamente falando, você crê que Ele te ouve e você crê que Ele vai conceder a sua petição. Então, para você exercer pelo menos esses 3 pontos que eu estou dizendo aqui, você vai pôr a tua fé em ação. E quando você colocar a tua fé em ação, você vai estar testificando que você crê em Deus, de verdade. Então veja que essa questão da oração é um processo que Deus trabalha nas nossas vidas nessa questão. E o problema que eu falei, né, que eu mencionei há pouco, da nossa geração, dos dias que nós estamos vivendo, é a questão do imediatismo. Nós não temos mais paciência para entender esse trabalhar de Deus, porque nós queremos tudo. Eu poderia dizer que para hoje, mas acho que o para hoje já demora um pouquinho, né? Nós queremos tudo para ontem, a verdade é essa. Nós queremos tudo para ontem. Senhor, pronto. Senhor, pronto. Senhor, pronto. E não é assim que funciona. Porque muitas vezes a resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espera. E o espera é difícil. O espera implica em perseverar. O espera remete a essa parábola do juiz iníquo. A nós observarmos e vermos se Jesus está dizendo aqui, se aquele homem sendo mau foi capaz de fazer justiça para aquela mulher, porque a mulher o perturbava, vamos dizer assim, quanto mais Deus, irmãos, Ele não fará justiça aos seus escolhidos. Foi Deus quem nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. E Ele não vai fazer justiça, ou Ele não vai ouvir a nossa oração, ainda que longânimo, ainda que Ele trabalhe no tempo certo, no tempo dele. Eu já falei aqui em outras oportunidades, né? Existem, nós podemos citar aqui pelo menos 2 medidas de tempo. A medida de tempo do Cronos, que é a nossa medida de tempo conhecida do relógio, não é? A qual nós olhamos, nós marcamos a live para começar às 8 horas. Nós somos aqui guiados, nós somos regidos pelo Cronos, não é? Pela hora. A hora dita o tempo que você tem para dormir, o momento que você deve levantar, o momento que você chega no seu trabalho, o momento que você para almoçar, o momento que você sai do seu trabalho, tudo é regido pelo Cronos, por esse sistema de medição de hora que nós temos. Mas Deus ele trabalha muitas vezes com o Kairos, que é uma medida de tempo. Não é um reloginho fazendo tic-tac, é uma medida de tempo. É uma medida. Quando essa medida se completa, Deus age. Quando essa medida ela chega a um certo ponto onde Deus espera que chegue, Ele age, não é? Então, nós precisamos entender o que significa essa longanimidade de Deus. O problema é que nós nos queixamos muito e muitas vezes nós achamos, é porque está demorando para acontecer, porque as coisas comigo não acontecem, ou porque já passou do tempo. Mas Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então não passou do tempo, Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da sua oração, Deus não se esqueceu da sua petição, Deus não esqueceu da salvação do teu ente querido, não. O que nós precisamos é continuar, é perseverar, não é? Nós precisamos continuar em frente, clamando, buscando a Deus, porque nem se for como
foi feito no caso daquele ladrão da cruz que eu citei, que Deus vai ali, trabalha, Jesus ele trabalha ali nos últimos minutos de vida daquele homem. Se for necessário fazer dessa forma, Deus faz, porque Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Eu não posso, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui 10 minutos. Mas Deus sabe. E Ele sabendo, Ele age da maneira que Ele tem que agir. E é isso que a gente precisa ter maturidade espiritual para entender. Porque quando nós descansamos no Senhor, nesse sentido, e nós confiamos em Deus, nós demonstramos o quê? Fé. Foi justamente o que Jesus questiona aqui no final da parábola. Porventura, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que Jesus está dizendo isso? Porque as pessoas não conseguem mais esperar. A pessoa ora a Deus por uma coisa, não acontece, tá demorando muito, eu vou lá, vou fazer do meu jeito, eu vou resolver da minha maneira, e vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma e tal. E quer dizer, a pessoa deixa Deus lá para trás e começa a agir da maneira que ela julga ser certa. E muitas vezes dá errado. Aí o que acontece? O tempo que era depois esse tempo aumenta. Por que ele aumenta? Porque agora esse tempo vai ser necessário consertar o que foi feito de errado para depois retomar o processo onde estava anteriormente. Vejam que isso implica em situações complicadas, né, do nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente precisa ter esse discernimento. A medida de Deus na nossa vida, quem estabelece é Ele. A medida de Deus para as nossas vidas, é Ele quem sabe. A medida para Deus nos abençoar, de Deus nos preparar, de Deus nos amadurecer, porque muitas vezes para recebermos algum tipo de bênção, nós precisamos ter maturidade, não é? Tem pessoas que se perdem porque tem recebido algumas coisas que não estavam prontas para receber, tem antecipado algumas coisas que não era o momento, e as pessoas se perdem. Eu sempre me lembro de um testemunho que eu ouvi há muitos anos atrás, se eu não me engano foi um pastor que pregou uma vez numa igreja, num congresso, e ele estava dizendo um testemunho que havia uma mulher que ela era casada há bastante tempo e ela orava pela conversão do marido. O marido não era crente. E o marido bebia, às vezes chegava em casa bêbado, era violento, tratava a mulher mal. E a mulher sempre ali clamando a Deus pela conversão do marido, pela salvação dele. E passaram anos essa mulher orando por esse homem e nada aparentemente acontecia. Aí um dia, depois de muitos anos, parece mais de 10 anos, a mulher orando por esse homem, ela perseverando ali em oração por muito tempo, esse homem um dia ele chega totalmente embriagado em casa e ele foi grosso e parece que chegou até bater na mulher, e ela foi deitar na cama chorando, e ela chorava, soluçava, e naquela noite ela disse para Deus o seguinte, ela falou: Senhor, a partir de hoje eu não oro mais por esse homem. A partir de hoje eu deixei de orar por esse homem. Aí ela chorando ali na cama, passou que ela acabou pegando no sono. E quando essa mulher dorme, quando ela pega no sono, ela teve um sonho. E quando ela teve um sonho, ela sonha que ela estava num lugar assim, que ela pensava ser o céu, né? Imaginava ser o céu. E ali havia um anjo junto dela, né, nesse lugar, isso dentro do sonho dela. E ela caminhava por um lugar muito grande, cheio de vasos, mas com muitos vasos, assim, para perder de vista. E ela perguntava para aquele anjo e falava: o que são esses vasos? E o anjo respondia para ela assim: olha, esses vasos representam cada pessoa lá da terra. Cada crente da terra é representado por um vaso desse aqui no céu. Aí essa mulher fala: e por que tem alguns vasos que estão transbordando? Alguns parece que estão pela metade, outros estão quase cheios, outros estão bem vazios. Aí o anjo explica para essa mulher, fala assim: olha, esses vasos que estão transbordando são os crentes que estão orando a favor de uma situação, de uma causa,
E quando o vaso transborda, é que ele recebeu a bênção já, é que a petição dele foi atendida por Deus. Esses que estão assim quase transbordando é que falta pouco para essas pessoas receberem essas bênçãos. Esses que estão na metade é que ainda tem mais um período de oração para que alcance essa medida, né, que Deus estabelece. Lembra? Nós estávamos falando do Kairos de Deus. Quando a mulher ouve essa explicação do anjo, ela ficou curiosa, é óbvio, né? Qual é que é o meu vaso aqui? Eu quero saber como é que está o meu vaso. Aí o anjo olhou para ela e falou, tá bom, vou te levar até o teu vaso. Aí, quando ela chega até o vaso que representava ela, né, isso dentro do sonho, uma ilustração que nós estamos dizendo, ela vê o vaso, ele faltava assim menos de 1 milímetro para transbordar. Muito pouco, mas era questão de 1 milímetro para aquele vaso começar a transbordar. E essa mulher, ela olha para aquele anjo e fala, meu Deus, porque ela se lembrou que ela havia dito antes de dormir, né? Que ela não orava mais pelo seu marido, que ela ia deixar de orar pelo marido. E ela acorda daquele sonho, clamando a Deus, meu Deus, tem misericórdia, não, eu vou continuar orando por ele sim, eu vou continuar orando por ele sim. Ela acorda em prantos, né, desse sonho que ela teve, e quando ela levanta, ela vê o marido lá na cozinha da casa, sentado na cadeira, chorando, e ela, quando ela entra na cozinha, que ele o vê, ele levanta, vai e encontra a sua mulher, abraça ela e começa a chorar, falando que quer mudar de vida, que ele não quer mais continuar com aquela vida, que ele não quer mais continuar com esse vício miserável da bebida, que ele deseja ter uma vida transformada. E a partir desse dia, esse homem resolve começar a ir para a igreja com a sua esposa, e ele aceita Jesus. Passou um tempo, esse homem ele começou a ser levantado por Deus no ministério, e até a última vez que eu ouvi dizer, quando eu ouvi esse testemunho, esse homem ele era um pastor de uma Assembleia de Deus na região da Vila Formosa, aqui na Zona Leste. Quer dizer, por que eu estou contando tudo isso? Lembra que nós começamos dizendo aqui sobre essa parábola, né, do juiz iníquo, Jesus falando sobre o dever de nós orarmos sempre e nunca desfalecermos. Então veja que a oração, ela tem um poder que ela vai além da nossa compreensão. E a resposta de Deus, muitas vezes, também é além da nossa compreensão. Porque Deus, muitas vezes, num processo longo, ele está nos mantendo na sua presença. Imagine se uma pessoa ora pela conversão da outra, passa 2 dias, a pessoa aceita Jesus. Ah, aceitou Jesus. O perigo do camarada que estava orando desviar, se o cara não for firme na presença de Deus. O outro que estava orando aceitou Jesus. Se esse que estava orando não for muito firme, o risco dele desviar dali para frente. Então Deus usa uma situação onde ele vai abençoar o que está recebendo a oração, e muitas vezes também ele está tratando com aquele que está orando. Os irmãos estão me entendendo? Vejam que o trabalhar de Deus, ele vai além da minha e da tua compreensão. Muitas vezes Deus, ele faz algo dentro de um processo para que a gente tenha maturidade espiritual, para que a gente aprenda a esperar o tempo de Deus, para que a gente aprenda a confiar que Deus, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Comparando isso aqui ao juiz iníquo, se os homens maus sabem dar coisas boas às outras pessoas, não é? Quanto mais o nosso Deus, que nos escolheu, né? Jesus, em outra passagem, ele diz, olha, se vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quando os seus filhos lhe pedem pão, vocês não dão uma serpente para eles. Quando eles pedem outra coisa, vocês não dão uma pedra para ele, não. Agora, vocês são maus e conseguem dar boas coisas, imagina o vosso Pai, que é bom, que é perfeito, tratando de Deus, quanto mais ele não vos dará também a vida eterna. Veja que esse processo, ele contribui para a nossa vida eterna, que é o maior bem que a gente pode receber de Deus, é o maior bem que nós podemos alcançar das mãos de Deus. Então, irmãos, dentro de tudo isso que nós estamos dizendo, eu quero te encorajar
para que você continue crendo, para que você continue orando, para que você continue buscando a Deus, não é? A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor, não é? Que nós devemos buscá-lo porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outra passagem diz que nós devemos invocá-lo enquanto ele está perto, porque vai chegar um dia em que as pessoas já não vão conseguir mais ter essa eficácia da oração. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, aí vai ser um período de sofrimento, de tormento, que Deus não vai intervir nessa situação. Então a gente precisa ter essa maturidade, a gente precisa compreender que muitas vezes nesse processo Deus está trabalhando também ao nosso favor. Por quê? Porque o desejo de Deus é nos dar a vida eterna. Amém? Eu não vou me estender muito hoje, fica aqui essas palavras para a nossa meditação, que Deus abençoe, que os irmãos continuem, não é, buscando a Deus em oração. Para mim finalizar aqui, um versículo que eu gosto muito, que eu sempre menciono esse versículo, lá em Hebreus capítulo 10, aqui o finalzinho do capítulo 10, a partir do versículo 35, se eu não me engano. Isso mesmo, ó. Eu vou ler só esse pedacinho para a gente concluir, ó. Hebreus 10, 35 em diante diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Né? Não rejeiteis a vossa confiança. Confiança em quem? Em Deus, que vai te trazer uma grande recompensa, a vida eterna. No 36, porque necessitais de paciência. Veja, necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O problema é que aqui a gente inverte a ordem, né? A gente primeiro quer alcançar a promessa para depois fazer a vontade de Deus. E a Bíblia ensina ao contrário. Tenho que ter paciência para fazer a vontade de Deus, não é? E depois alcançar a promessa. No 37, porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E aqui o 38 é o desfecho, o 38 e o 39. Mas o justo viverá da fé. Lembra o questionamento de Jesus? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Para sermos justos diante de Deus, temos que viver da fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele desistir, se ele não perseverar, aqui ó, o escritor aos Hebreus diz: a minha alma não tem prazer nele. É como se Deus dissesse aqui pelo Espírito Santo: se o justo tem que viver da fé, aquele que recua, aquele que desiste, aquele que para no meio do caminho, aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Aí aqui o escritor aos Hebreus, como se fosse um diálogo, né, entre o escritor aos Hebreus e o Espírito Santo, no 39 ele diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, não importa o tempo que demore, não importa o quanto você tenha que clamar e orar a Deus, você precisa ser desses que creem para a conservação da tua alma, porque nesse processo Deus ele pode estar trabalhando também com você para amadurecer a sua fé. Amém? Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, o Espírito Santo possa traduzir melhor tudo isso para cada um, tá? Nós vamos estar orando agora para encerrar. Deus abençoe a todos grandemente. Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos perseverantes naquilo que fazemos, naquilo que apresentamos diante de Ti. Sabendo, Senhor, que Tu és galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor é um Pai de amor, um Pai misericordioso, que tem prazer em abençoar os Seus filhos. Nos ajuda a compreendermos o Teu querer, a compreendermos a Tua vontade, Senhor. Que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua vontade e que possamos
possamos também compreender a tua longanimidade, saber, Senhor, que há um tempo certo determinado por ti para todas as coisas, e dentro desse tempo, dessa medida, o Senhor estará agindo ao nosso favor. Ajuda-nos, nos dá graça, nos dá maturidade espiritual para continuarmos caminhando na tua presença e entendermos o teu trabalhar e glorificarmos o teu nome. Senhor, abençoa cada um que estão nesse momento nos assistindo, aqueles que porventura também estarão assistindo posteriormente, que a tua palavra da mesma forma possa falar aos corações. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Um bom fim de semana para todos. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos vocês. Amém?